damos abertura à nossa vivência quaresmal. Não quero que ninguém logue adiante o raciocínio, dizendo é mais uma quaresma. Não estamos falando de mais uma quaresma, porque isso pode ser rotina. E nada será diferente. Tão somente mais uma quaresma. Não será, nós não estamos dando abertura a mais uma quaresma. Como não existe mais uma Eucaristia, sempre a Eucaristia. É sempre a atualização do mistério salvífico no altar. Nós estamos falando de abertura da quaresma, da vivência quaresmal, que a igreja nos oferece como um tempo privilegiado, um tempo muito rico para a nossa vida espiritual. É agora o tempo favorável. Não joguemos fora o tempo favorável. Não desperdicemos o tempo favorável. Usemos bem o tempo favorável. Aproveitemos bem o tempo favorável para tirar dele o maior proveito. É para nos perguntar o que estamos fazendo com a graça de Deus, iniciada na nossa vida com o santo batismo. O apóstolo adverte: não deixeis em vão a graça. Recebemos esse tesouro da graça de Cristo, da vida nova em Cristo. Esta é a grande graça que nós devemos dar valor e cuidar todos os dias, sempre. Não receberdes em vão a graça de Cristo. Que o batismo que nós recebemos, que nos deu nova vida, nos dá a dignidade de sermos filhos de Deus. E constrói entre nós a família de Deus. Que não seja uma graça que se deixa em vão. Que se lembra dela vez ou outra. Às vezes com pouco comprometimento. Vamos, esse tempo quaresmal, voltar mais a nossa atenção para a nossa condição de batizados e filhos de Deus, o que isso significa e o que pede de nós. Se eu perguntar para cada um que aqui está hoje, o que significa para você ser batizado? Qual seria a sua resposta? O tempo da quaresma é para dar uma resposta a isto. Se eu perguntar, o batismo te deu nova vida e a dignidade de filho de Deus. O que isso tem significado na sua vida? O que você tem feito dessa dignidade? Qual o valor você tem dado a esta dignidade de ser filho de Deus? O que isso tem sido diferente na sua vida? Porque senão nós chegamos numa sociedade onde nem todos vivem segundo a fé, nem todos receberam esta graça que nós receberam, nem todos nasceram, ganharam vida nova no batismo, se tornaram filhos de Deus. De repente nós chegamos lá, não fazemos diferença nenhuma. Vivemos a mesma condição que todos vivem. Por isso, no início da igreja falou, com a obra da redenção não se constitui mais um povo para viver fechado em si, ou que tem a sua identidade numa condição de pertencer biologicamente ao mesmo povo. Mas os cristãos nascem no batismo, estão presentes no mundo inteiro, em todos os ambientes, inseridos nas realidades do mundo. O importante é que ele seja reconhecido. Por isso a igreja, ao batizar, não nos dá carteirinha de identificação. Dizendo, quando alguém perguntar se você é cristão ou batizado, mostra essa carteirinha. Não temos essa carteirinha. Porque a vida cristã precisa ser reconhecida
é na nossa maneira de viver, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa maneira de tratar as pessoas. É aí que o cristão apresenta a sua carteirinha. É aí que ele mostra que ele é filho de Deus e que ele testemunha o amor fraterno na vida familiar, na vida social, nos mais variados ambientes. Aí é que mostramos o cristão que somos. Aí que nós somos chamados a ser autênticos na fé. Participar das celebrações, como fazemos hoje, é de fundamental importância. Porque aqui reafirma que somos filhos de Deus e nos congregamos como família da fé em Cristo no altar, para daqui sairmos em seu nome. Por isso a igreja termina todas as missas não dizendo, vamos permanecer aqui, como Jesus não permaneceu com os discípulos no alto da montanha, vamos descer. Pedro queria permanecer ali naquele ambiente do alto, onde sentiu tão envolvido ao perceber que estava com Jesus, o Messias. Mas Jesus falou, vamos descer. A Eucaristia é sempre esse alto que nos traz para mais junto de Jesus, para nossos olhos se abrirem sempre mais diante dele, e depois ele vai sempre nos dizer, como fez na sua ressurreição em outros momentos do Evangelho. Ide. Precisamos ir. Com ele, em nome dele, para agirmos e fazermos o que aprendemos com ele. Com Jesus somos discípulos para fazer o que Jesus fez e ensinou. As leituras que nos vêm para hoje, que a igreja nos propõe para dar abertura à vivência quaresmal, podemos iniciar com o texto do Evangelho, que mostra as 3 atitudes fundamentais da vida cristã. A primeira dela é a virtude e a atitude da caridade. A caridade aqui está simbolizada na esmola. Mas não é simplesmente uma esmola de desencargo de consciência. Não é dar um pequeno valor ao outro para se ficar livre logo. Esta esmola, essa primeira atitude, atitude da caridade, é estar atento às necessidades do outro. O que Jesus quer de nós? Primeiro, a atitude da caridade. A conversão quaresmal vai nos pedir para refletirmos mais sobre isto. Como temos testemunhado a caridade da vida cristã? Como temos testemunhado o amor ao próximo? O que de bom temos feito para as pessoas? Há momentos que as pessoas precisam de uma ajuda material, receber um dinheiro, receber uma cesta básica, para aquela necessidade mais premente, para aquela dificuldade que ela está vivendo. Mas em outros momentos ela precisa da caridade na forma de cuidado e de presença. Outra hora ela precisa de atenção, ela precisa de escuta, ela precisa de companhia, ela precisa de alguém que estenda a mão, de alguém que a ajude a levantar. Essas pessoas estão à nossa volta, seja no ambiente da vida familiar, seja na vida social. Não podemos fazer como a parábola do bom samaritano diz, desviar do outro quando ele está caído. Se o outro está caído, ele precisa do nosso amor. Ele precisa da nossa caridade. Então a esmola que nós vamos pensar aqui, não é só dar um dinheiro ali de momento e dizer, fiz a minha parte. Essa esmola precisa ser testemunhada todos os dias. Porque todos os dias à nossa volta tem alguém precisando da nossa caridade, precisando do nosso amor. É a virtude da caridade que está representada quando derdes esmola. E que ninguém surpreenda
O cristão não pode ser motivo para os outros de surpresa quando ele é bom. Que sejamos bons por sermos cristãos. Que ninguém precise bater palma quando fazemos o bem a alguém por sermos cristãos. É uma vergonha e um escândalo quando não fazemos isto. Quando não somos capazes de amar aquele que está à nossa volta, se apresenta a nós com sua dificuldade e nós não fazemos nada por ele. São Tiago diz na sua carta: o que adianta dizer ao outro que está com fome, se você não dá nada a ele, diz, vai e coma. O que adianta aquele que está com frio, você não fazer nada por ele e dizer, vai e se agasalhe. Não, eu preciso ter a atitude do bom samaritano. Eu preciso tomá-lo nos braços, colocá-lo nos ombros, levá-lo até onde ele vai receber o cuidado e continuar acompanhando, se ele melhorou, se ele está bem. A campanha da fraternidade desse ano, Amizade Social, vai nos advertir sobre a indiferença. Quando nos tornamos, naturalizamos tudo de errado que está na sociedade. Achamos normal tudo de errado que está na sociedade. Não comprometemos com nada e ficamos indiferentes ou julgamos. Isso não é atitude cristã. Não podemos ficar indiferentes, não podemos julgar perante as dificuldades que o outro passa. Precisamos melhorar os nossos relacionamentos. Fraternidade e amizade social, todos vós sois irmãos e irmãs. Abrimos agora a nossa campanha da fraternidade, uma cerimônia aqui no auditório do colégio. Todas as paróquias vão realizar a abertura, seja hoje, seja no primeiro final de semana da vivência quaresmal. Porque a campanha da fraternidade também vai nos ajudar no caminho da vivência quaresmal, de rever as nossas atitudes, para sermos mais fraternos uns com os outros. E esse ano vem esse tema, que não precisamos criar condição de uma convivência melhor, sem julgamento, sem indiferença, sem condenação, mais tolerância, menos ódios, respeitar o outro como diferente, na sua particularidade. Tudo isso é da dimensão da caridade. Tudo isso é da dimensão do amor fraterno. Não é só esmola que é amor fraterno. Não é só esmola que é caridade. A esmola é parte. Para quem está precisando dessa ajuda, ela é de fundamental importância. Mas temos mais passos a dar. Podemos fazer mais, podemos oferecer mais, podemos ser mais. E penso que estamos precisando é disso, é ser mais. Ser mais amor fraterno. Ser melhor com os outros. Depois, o texto segue dizendo da oração. Então é a outra atitude fundamental. A caridade não pode faltar na vida cristã. A oração não pode faltar na vida cristã. Estamos este ano fazendo um caminho que vai nos levar ao jubileu dos primeiros 25 anos do novo milênio e do novo século. A igreja, a cada 25 anos, realiza-se esse jubileu, nos ajudando a perceber o tempo que passa, os séculos, os milênios que vão passando. E esta é o que nós chamamos cronos, é o tempo da vida terrena, o tempo que passa. Mas nós somos chamados a viver esse tempo como kairos, como a segunda leitura pede, como tempo de graça, como tempo favorável, porque nós caminhamos na direção do juízo final. Nós caminhamos na direção da parousia. A vida aqui, o tempo aqui, não é eterno. Aqui tudo é passageiro. Então essa segunda atitude é da oração. Não faltar com a oração. O Papa, nos levando na direção do ano que vem, o ano jubilar, nos pede que esse ano seja um ano em que possamos dar maior importância à oração. É o ano da oração, para chegarmos ao jubileu dos peregrinos de esperança.
mais fortalecidos na graça e na fé, sermos no mundo com tantas dificuldades, com tantos conflitos, com tantas confusões, sermos peregrinos de esperança. Dizer que Deus nos dá a graça de estar nesse mundo e oferecer nossa contribuição para que ele seja melhor. E se todos fizerem isso, nós não somos peregrinos do negativismo. Nós somos peregrinos de esperança. Nós não somos peregrinos de pessimismo, que só falamos de coisas ruins. Nós somos peregrinos de esperança, porque queremos construir entre nós boas relações de confiança e de respeito. E dizer que esse mundo tem suas dificuldades, mas essas dificuldades podem ser superadas. Não podemos deixar que essas dificuldades nos paralisem, nos sufoquem com o medo. Não, somos peregrinos de esperança. Por mais que o mundo que vivemos tenha suas dificuldades, queremos estar acima delas. Queremos transpirar esperança. Esses dias serão superados, vamos construir dias melhores, vamos nos unir nessa direção. Oração. Quando orardes, orar profundamente, orar com quantidade e qualidade. É uma oportunidade na Quaresma de refletirmos sobre a frequência da oração na nossa vida. A quantidade está boa? Temos rezado bastante ou tem rezado muito pouco ou quase nada? Então, a oração precisa ter quantidade. Ninguém reza bem só numa oração muito passageira e momentânea. A oração pede tempo. A oração, para amadurecermos nela, precisamos dedicar tempo. Não pode ser o menor tempo. E o tempo da oração hoje está muito roubado aí por muitos entretenimentos, sendo o principal deles as redes sociais, que muitas vezes nos tiram do ambiente da oração. Começamos o dia sem oração e às vezes terminamos o dia sem oração. Mas começamos o dia nas redes sociais e terminamos o dia nas redes sociais. Então temos que ver a quantidade da oração que é tão necessária. Jesus dá tanto exemplo no Evangelho. Antes de agir e depois, Jesus dedica, sai a sós, passa a noite inteira, levanta de madrugada, sai a sós, tudo para rezar. E passava a noite inteira em oração. A oração em quantidade é importante, mas ela precisa ter qualidade também. Precisa ter profundidade. Precisamos criar um bom ambiente. Que a quantidade seja unida à qualidade. Orações, pelas nossas práticas devocionais, que pode ser uma porta de entrada importante, as devoções que conhecemos, a oração do Santo Terço, as ladainhas, as jaculatórias, tantas formas de orações que nós temos, os nossos ofícios, são orações devocionais que abrem a porta. São fáceis. Depois nós vamos entrar na oração litúrgica, a oração celebrativa. O estar em oração em comunidade, celebrando os santos mistérios da fé. Precisamos caminhar na direção da oração à luz da palavra de Deus. Ter a Bíblia como nosso livro de oração, de reflexão e de meditação e de contemplação. Rezar com qualidade, com a palavra de Deus nas mãos. Podemos rezar com leituras espirituais. Se eu perguntar aqui a cada um que está, quantos livros de espiritualidade você tem na sua casa? Se ninguém, todo mundo está sentado, que bom. Se eu perguntar para cada um que está aqui, quantos livros de espiritualidade você tem na sua casa? Que são guias de oração para você. Que te ajudam a crescer na vida cristã. Temos que recuperar que gastamos, não é por falta de dinheiro que nós não temos esses livros, essas fontes. É por falta de foco. Que compramos e gastamos dinheiro com muitas coisas menos importantes do que isso. E às vezes ainda não encontramos esse caminho. Os nossos sacerdotes serão chamados também a ter essa prática e ajudar o nosso povo a encontrar essas fontes. Este é o ano da oração.
Jesus pede que a oração brote de dentro, que ela não seja só exterior. Quando orardes, entre no quarto, reze de dentro para fora, a partir do silêncio interior. Não é tanto o espaço físico que importa, mas a oração pede o silêncio interior, a quietude, para que ela tenha qualidade, para que ela tenha profundidade. Depois, nós precisamos do jejum. Tem gente que às vezes até faz uma reflexão que eu não considero a melhor quando vai falar do jejum. Eu vou fazer um jejum para guardar um pouquinho, economizar, e no fim da quaresma eu vou fazer uma doação. Tudo bem que você possa fazer isso, mas a doação é da caridade. Encontre outros meios. Aqui é jejum mesmo, é porque nós precisamos. De que nós estamos falando? Relação com o próximo, caridade. Relação com Deus, oração. Relação conosco mesmo, penitência, sacrifício, abstinência. Muitas práticas. O Evangelho apresenta o jejum como exemplo. Mas o jejum pode ser, de fato, nos provar na penitência. Temos que nos esforçar para que a penitência nos ajude a obter o autocontrole. A graça vem por um lado e a penitência vem por outro. Só assim nós controlamos as nossas atitudes, deixamos de ser impulsivos e imediatistas. Nós vamos nos tornar mais prudentes, nós vamos ter mais temperança, mais continência, mais prudência, mais controle de si. Qual que é a grande dificuldade nossa hoje? Não sermos capazes de nos controlarmos. Muitos excessos entram na nossa vida facilmente. Perdemos o controle das situações muito facilmente, porque às vezes estamos nessa flor da pele, estamos numa superficialidade, não temos o mínimo controle das nossas ações e reações. Reagimos de forma tempestiva, gritamos, xingamos, ofendemos, falamos palavrão, um monte de coisa. Não conseguimos nos refrear nas nossas palavras, na nossa busca de desejo, na nossa sexualidade. Às vezes vai virando tudo um tumulto, vai virando tudo uma desordem. E traz perturbação. Então o jejum é o controle de si, é a relação conosco mesmo. Qual é a qualidade desta relação? Estamos nos adoecendo emocionalmente, psicologicamente, porque nossa espiritualidade está fraca, porque não estamos tendo o nosso esforço de penitência, de sacrifício, para nos refrearmos e tomarmos mais consciência dos nossos atos. Muitas vezes vira leite derramado, já é tarde demais. Já fizemos tudo que não devíamos ter feito. E vem as consequências, as dificuldades. Então é isso que a quaresma pede, a necessidade do jejum. As orações da igreja hoje, o que é que veio na primeira leitura? O espírito do mal. O jejum é para termos consciência que o espírito do mal nos ronda. Se estivermos fracos, ele entra na nossa vida e causa desordem. A oração do ofertório vai dizer maus desejos. Nós temos muitos maus desejos a controlar. Concupiscência do olho. Quando queremos materialmente tudo. A ganância. E concupiscência da nossa vida sexual. Quando caímos no erotismo desenfreado, não temos controle para uma sexualidade sadia. Seja ela de que forma for, para os casados, para os solteiros, para os consagrados. Precisamos da força do jejum, da penitência, do sacrifício, porque temos muitos maus desejos que quando percebemos, já trocamos as mãos pelos pés. Já é tarde, estamos fracos, não nos controlamos, não temos domínio de nós mesmos. Por isso que se pede o jejum, que junto com a oração, junto com a graça, é a força que temos, porque à nossa volta está o espírito do mal, em nós estão os maus desejos, que precisam ser controlados todos os dias. E
o prefácio vai dizer dos vícios. Quando nós não controlamos os desejos, o que é que instala na nossa vida? Vício. São maus desejos não controlados, porta aberta para os vícios, que nos escravizam, seja ele de que ordem for. Aquilo que vai nos escravizando, nos dominando, não é só vício da ordem do 6º mandamento, da vida sexual, não é só vício da bebida e do comer em excesso. Tem o vício da mentira, tem o vício de qualquer compulsividade. Hoje muita gente tem o vício do celular na mão. Se tirar o celular da mão 5 minutos, a pessoa entra em crise. É isto. É controlar nossos desejos, essa impulsividade, esse imediatismo. E terminamos com o profeta Joel. A quaresma, vocês agora vão receber a cinza, eu estou terminando a homilia, que passe da exterioridade para a interioridade. Aparentemente vai ser externo. Você vai chegar na sua casa, vai lá se foi a cinza. Mas que a cinza permaneça na sua vida. Como quem quer viver a quaresma de dentro para fora. E quem quer usar os exercícios quaresmais para crescer e fortalecer a sua fé e sua vida espiritual. Praticando a caridade, a oração e a penitência. Traga essa cinza para dentro. Que ela dure na nossa cabeça, não externamente. E dure também no nosso coração até chegarmos à Páscoa do Senhor. Bem preparados espiritualmente na fé para celebrar com alegria a Páscoa do Senhor. Assim seja.